A inflação não atinge todos os brasileiros com a mesma força. Para alguns, ela é muito pior do que para outros. E mesmo os índices que medem a inflação também têm influências diferentes entre eles. O IGPM, por exemplo, tem sido maior que o IPCA. E ele serve de referência para a maior parte dos contratos de aluguel. De um lado, inquilinos, de outro, proprietários, e entre os dois, muita conversa. É na negociação que cabem palavras novas, que não estão no contrato de aluguel, como isenção na hora do reajuste. E olha que a Luciana pediu só um índice menor do que o IGPM, que é o padrão. Qual foi minha surpresa que a minha proprietária acabou me isentando do reajuste esse ano. Isso foi em abril. E agora a Luciana acabou de se mudar para um apartamento maior, pagando um pouco mais para a mesma proprietária. E que será reajustado pelo IPCA, a inflação oficial. Acho que é tudo a questão da gente conversar e se chegar a um bem comum, né? Não tanto para o meu lado, nem tanto para o lado dela. Eu acho que locação é como se fosse um casamento, né? Todo mundo tem que ceder. Ceder nem que seja por necessidade. Os efeitos da pandemia na renda dos brasileiros mudaram as negociações do aluguel. As partes de ponta a ponta, elas vão encontrando aí este meio do caminho, este equilíbrio econômico do contrato, que só elas, no caso concreto, elas são as melhores, né? Pessoas para, no caso concreto, estipular e fazer com que essa relação perdure aí por bastante tempo, que é o que todo mundo quer. Um levantamento feito pela Rede de Imobiliárias de São Paulo mostrou que 33% dos reajustes usaram o IPCA. Em 30% dos casos, o percentual foi definido entre inquilinos e proprietários. 29% dos contratos não tiveram aumento nenhum e apenas 8% aplicaram o IGPM. Desde o ano passado, o IGPM, também conhecido como a inflação do aluguel, está subindo bastante. Em setembro, o IGPM até recuou, mas mesmo assim está em quase 25% no acumulado de 12 meses, mais do que o dobro do índice oficial. Os economistas dizem que o IGPM não é mesmo o melhor para reajustar o aluguel. Isso porque considera muito mais a variação de preços de matéria-prima e também de insumos da construção civil do que a inflação para o consumidor. A parte do consumidor no IGP é só 30%. Então, não faz sentido reajustar aluguel nem escola com IGPM. Tem que reajustar com inflação ao consumidor. No longo prazo, esses dois índices devem convergir um para o outro, mas pode demorar bastante. Em junho, a Paula deixou o IGPM de lado na hora de negociar com o inquilino. Botou na conta a situação econômica, o cuidado dele com o imóvel e usou o IPCA. Os dois não se conhecem pessoalmente, mas ela recebeu uma mensagem agradecendo pelo reajuste justíssimo do aluguel. Não precisamos aumentar, né? Poderia estar numa situação que a gente precisasse, mas a gente não precisava e a gente entendeu que também não era porque era nosso direito que a gente tinha que sair cobrando, que a gente tinha que entender o outro lado. E foi, enfim, um sentimento muito, uma mensagem que trouxe um sentimento muito agradável. De alguma maneira a gente está fazendo alguma coisa correta no meio dessa pandemia, né?